Olá, boa noite. Preso dono de faculdade suspeito de falsificar documentos de instituição no interior do estado. Foragido da justiça morre após confronto com policiais militares em Imperatriz. Vice-presidente do Tribunal de Justiça suspende a expulsão de famílias da comunidade Engenho. Estudo apresenta crescimento no setor de beleza para os próximos anos. E ainda começa em todo o país a 12ª Primavera dos Museus. Um homem foragido da justiça morreu nesse fim de semana após confronto com policiais militares em Imperatriz. Ele havia sido preso em uma grande operação dos PM e solto dias depois em audiência de custódia realizada na região. Jonathan Lima dos Anjos tinha 26 anos e várias passagens pela polícia. Ele usava tornozeleira eletrônica desde que foi liberado numa audiência de custódia no mês passado, depois de ser preso na Operação Domínio. Ele era procurado pela polícia porque desligou o equipamento. Na abordagem na Vila Vitória, Jonathan trocou tiro com os policiais, foi alvejado e morreu ao dar entrada no socorrão. Havia desligado o aparelho, ele não chegou a retirar o aparelho. Continuava com o aparelho junto ao corpo, mas desligado para que não obtivesse a sua localização. Jonathan era considerado o homem que matava a mando de Ezaquiel, um outro procurado pela polícia e que conseguiu escapar da Operação Domínio, uma força-tarefa montada pela polícia no mês passado e que tinha ele como alvo principal. Ezaquiel foi preso no último sábado. A prisão de Ezaquiel aconteceu horas antes do comparsa Jonathan entrar em confronto com a PM. A operação envolveu vários policiais e teve apoio do CTA e embarcações que cercaram a ilha de Serra Quebrada, no município de Governador Edson Lobão, para onde Ezaquiel fugiu durante a Operação Domínio. Além dele, foram presas outras 2 pessoas, suspeitas de integrarem a facção criminosa. São acusados de favorecimento, vinham mantendo ele lá em termos de alimentação, de água potável, e logo em seguida partiram em busca de localizar o Jonathan, conhecido por Equilíbrio Coroa, que também fazia parte, era o principal matador do grupo do Ezaquiel aqui na região. Em Viana, a 214 quilômetros da capital, o dono de uma faculdade particular foi preso suspeito de estelionato e falsidade ideológica. Por telefone, o delegado Mário Ferreira falou ao Jornal da Difusora sobre o caso. Acompanhe. Essa instituição ela ofertaria cursos na modalidade de ensino à distância e teria uma quantidade significativa de alunos. Em regular procedimento de investigação, descobriu-se que na realidade essa instituição ela não tinha registro de funcionamento junto ao MEC. Se tratava de uma simulação, de um ardil, utilizado pelo senhor Francisco de Paula Mendes Rodrigues, para obter vantagem indevida. Aí com isso montou-se uma operação no sentido de efetuar a prisão do senhor Francisco de Paula. Com isso, os policiais da 6ª Regional dirigiram-se até essa instituição de ensino e lá encontraram o senhor Francisco de Paula e uma vez ali deram voz de prisão em flagrante a ele pelos crimes de estelionato e falsidade ideológica. E aí foi ratificada a voz de prisão, ele foi encaminhado até o presídio. O Ministério Público do Maranhão protocolou reclamação com pedido de liminar contra a decisão que determinava o cumprimento de mandado de reintegração de posse marcado para esta semana na comunidade Tremembé do Engenho. A repórter Daniela Bandeira tem os detalhes. O argumento é que a decisão estaria desrespeitando a determinação do vice-presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador relator Lorival Cerejo. De acordo com o documento do dia 14 de setembro, divulgado nesta segunda-feira, Lorival Cerejo suspendeu os efeitos de carta de ordem que pedia a retirada das famílias prevista para esta semana. A ação de origem foi um pedido de reintegração de posse proposto por um ex-deputado do Maranhão, julgado procedente pelo juiz da 1ª Vara Cível. No documento seria, abre aspas, proibida toda e qualquer pessoa, afora os antigos moradores apontados nos autos, fecha aspas, de perturbar a propriedade e posse do autor da ação. São mais de 60 famílias ancestrais em uma área de 86 hectares. Daniela Bandeira para o Jornal da Difusora. E daqui a pouco, após 10 anos, biometria alcança 87 bilhões de eleitores em 2018. E ainda estudo apresenta crescimento no setor da beleza para os próximos 2 anos.
Pela primeira vez depois de 10 anos, o sistema biométrico atenderá metade do eleitorado brasileiro, de acordo com a Justiça Eleitoral. A previsão é que a biometria só esteja 100% implantada nas eleições de 2022. No Maranhão, a biometria começou a ser implantada em 2009. As cidades de Raposa e Passo do Lumiar foram as primeiras a passarem pela revisão biométrica. No ano seguinte, cerca de 52 mil eleitores votaram com a garantia de que, a partir daquele momento, o pleito seria muito mais seguro no que se refere à identificação do eleitorado. É um processo mais efetivo para a identificação do eleitor, né? É um processo objetivo, utilizado não só pela Justiça Eleitoral, mas utilizado no mundo inteiro e que torna mais preciso essa identificação do eleitor. Além do que, com o advento da biometria, a inserção desses dados no cadastro eleitoral, é possível fazer o batimento biométrico dos dados dos eleitores, evitando que você tenha o caso de ter um eleitor com mais de um título. Nas eleições deste ano, pela primeira vez depois de uma década, o sistema biométrico atenderá a metade do eleitorado. Dos 147.302.357 eleitores aptos a votar, 73.688.211 serão identificados por meio de digitais, ou seja, pouco mais de 50% do eleitorado. Em 10 unidades da federação, a biometria já está totalmente implantada. São elas: Amapá, Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins. De acordo com a Justiça Eleitoral, todas as capitais brasileiras já se submeteram à revisão biométrica. No Maranhão, além de São Luís, há outros 216 municípios e a previsão é que a biometria só esteja 100% implantada aqui no estado em 2022. Além desses 92 municípios que já estão fechados, nós temos outros 56 municípios que vão ter o que a gente chama de eleição híbrida. Eleição híbrida é quando você tem parte dos eleitores do município já com dados biométricos no cadastro eleitoral e outra parte não tem os dados biométricos. Os municípios que atingiram um índice de mais de 30% de dados biométricos de eleitores no cadastro eleitoral, que compõem esses 56 municípios, vão ter, no dia da eleição, esses eleitores identificados na urna eletrônica pela digital. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Maranhão para esta terça-feira. Ramon Zapata concede pela manhã entrevista em rádio na capital e pela tarde faz panfletagem em porta de faculdade particular. Rosiana Sarney grava programas eleitorais durante esta terça-feira. Flávio Dino se reúne com profissionais da engenharia, arquitetura e construção civil a partir das 7 da noite. Odívio Neto, pela manhã, grava programas eleitorais e pela tarde concede entrevista em TV na capital. Em seguida, participa de sabatina no Clube dos Engenheiros do Maranhão. Roberto Rocha não teve agenda divulgada pela coordenação de campanha. Maura Jorge também não teve agenda divulgada para amanhã pela coordenação de campanha. O ramo da beleza é o setor que mais teve crescimento no país nos últimos anos. É o que aponta o Caderno de Tendências 2019-2020 do Sebrae. A pesquisa funciona como monitoramento e auxílio aos empreendedores. Quem vê o salão da Samura hoje não tem ideia de como tudo começou. Começou na sala de casa, né? Eu trabalhando sozinha. E com o tempo passando, aí eu fui melhorando um pouquinho o salão, contratei 2 meninas, 2 manicures, e passei uns 10, 12 anos trabalhando eu sozinha no cabelo e as 2 meninas com manicure. 25 anos depois, ela formalizou o negócio, contratou uma equipe de funcionárias e já tem até uma nova sede para o salão. O exemplo da Samura tem muito a ver com a área em que ela trabalha. Na contramão da crise, o setor da beleza, que engloba serviços como de cosmético, perfumaria e higiene pessoal, é um dos que mais cresce no país.
De 2009, quando surgiu o microempreendedor individual, esse é um dos segmentos que mais se formalizam dentro do Sebrae. De 2009 a 2016, pelo menos surgiram 645 mil MEIs dentro desse segmento e 23 mil novas empresas, tantas MEs e EPP, só para esse segmento de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal. Um estudo publicado na internet pelo Sebrae apontou as transformações que ocorreram e deve acontecer nesse mercado para os próximos anos. A publicação serve como um guia para quem está ou pretende entrar na área. Em todo o Brasil, existem 645 mil microempreendedores individuais atuando no ramo da beleza. Quase 10% do número total de MEIs em funcionamento no país. Essa é a proposta do Caderno de Tendência, mostrar como o mercado está, mostrar como o mercado estará futuramente e como eu, empresário, posso me posicionar nesse mercado. Daqui a pouco, o projeto na capital busca resgatar casarões históricos sem manutenção e ainda começa em todo o país a 12ª Primavera dos Museus. Já imaginou transformar espaços que hoje funcionam como abrigos para usuários de drogas e pessoas em situação de vulnerabilidade em prédios de várias áreas de São Luís? Essa é a ideia do projeto Lab SLZ para resgatar casarões sem manutenção. Esse é um dos espaços que está sendo melhor estudado. A intenção é ocupá-lo, mas dando a opção à sociedade para que escolha que tipo de atividade será desenvolvida. O trabalho de análise e coleta de informações está sendo realizado por uma equipe de 9 urbanistas que veio do Rio Grande do Sul. A ideia é implantar um novo modelo de urbanização que leve em consideração a participação popular nas decisões. A ideia é revisitar as maneiras de participar. E além da opinião, que é, na verdade, co-criar, né? Fazer junto, colaborar em processo. O projeto Lab SLZ é uma iniciativa do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que viu a oportunidade de realizá-lo na capital em decorrência do programa de revitalização do Centro Histórico. Promoveu um laboratório provisório de manifestações, com a intenção de permitir atividades que, de alguma maneira, houvesse manifestações sobre possibilidades. Os integrantes do projeto Lab SLZ visitaram universidades de São Luís, conversaram com as comunidades e desenvolveram ações com agentes urbanos locais, pessoas comuns. Depois de quase 3 semanas de intensos trabalhos que envolveram diversos métodos, como pesquisa e dinâmicas de grupo, os urbanistas já conseguem ter respostas sobre o que a população, principalmente a que reside aqui na região do Centro Histórico, pensa de que forma espaços como esse poderiam ser ocupados. Já apareceu muito forte esse desejo de que esse espaço seja um lugar acolhedor. E por acolhedor a gente entendeu que as pessoas querem mais dos espaços públicos, querem poder propor atividades e não só frequentar e ver uma grade de programação. Querem ser ativos nesse espaço. Os resultados serão disponibilizados à Prefeitura de São Luís, que fará um estudo sobre a viabilidade do que for sugerido. O programa envolve várias outras ações que estão bem avançadas, como, por exemplo, as praças da Misericórdia e da Saudade, o Parque do Bom Menino, que são prioridades que o prefeito Edivaldo Holanda entende que são importantes para a cidade e que estão à frente de outras ações. Para promover uma reflexão sobre uma das principais funções do museu, começou hoje em todo o território nacional a 12ª Primavera de Museus. Aqui na capital, o evento tem a participação de diversos museus e Casa de Cultura do Estado. Eles são casas onde moram cada pedacinho da nossa história e cultura. A valorização dos museus, hoje em evidência por causa do incêndio no Museu Nacional no Rio de Janeiro, é um desafio enfrentado por quem gerencia os espaços em todo o país. E hoje, na abertura da 12ª Primavera de Museus, o assunto não ficou de fora. A técnica em assuntos culturais do IBRAM, Cíntia Oliveira, que veio de Brasília,
teve a oportunidade de conhecer alguns equipamentos na capital e até quarta-feira vai acompanhar as apresentações de painéis com as experiências dos locais. O IBRAM, a representação é justamente para a apresentação do caderno da Política Nacional de Educação Museal, que foi sistematizada e aprovada no final do ano passado, em 2017, no Fórum Nacional de Museus. Ela avaliou as condições de funcionamento dos museus locais. Estou vendo que tem um trabalho muito efetivo e significativo de representatividade dos diversos museus aqui de São Luís e do Maranhão todo. As apresentações estão sendo feitas por representantes e mediadores dos museus maranhenses. O tema Celebrando a Educação em Museus tem como foco fidelizar a experiência dos visitantes com o contexto em que as peças expostas eram ou são utilizadas na nossa cultura. Não trazer uma informação, mas sim um conhecimento a respeito do que é o patrimônio e o que é a cultura. Trazendo toda essa proposta de que o museu é parte deles, assim como uma relação muito intrínseca de desenvolvimento. Então, porque a educação ela faz parte de todo um processo e o museu está inserido nesse contexto. No Maranhão, somente vinculados à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, existem cerca de 15 museus. Tirando isso, o Estado possui 18 pontos de cultura, locais que nos levam a uma viagem no tempo e despertam um sentimento de pertencimento. Segundo o IBRAM, o público majoritário destes locais é formado por estudantes e, em seguida, por turistas. O desafio é estreitar os laços com a própria comunidade. Os museus aqui da capital, principalmente, e outros que a gente traz aqui dentro do estado do Maranhão, eles trazem muita referência à cultura local. Então aqui a gente traz uma diferença, porque está falando a história de um povo. E é esse povo que compõe a população maranhense, seja desde a parte histórica, então a gente vai fazendo um levantamento, mas para trazer essa ideia da relação dele com esse espaço, para tentar valorizar, para que ele valorize esse espaço aqui no centro histórico ou em outra cidade que nós temos aqui dentro do estado. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã.